Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Deixa ele lá, senão isso aqui vai cair. Quero sintetizar para você o que ele falou sobre graça, misericórdia. O que tem a ver a Arca da Aliança? A Arca da Aliança foi um instrumento que o Senhor deu como ordem para a construção, para remeter a glória do Pai. Isso ficava dentro do tabernáculo, no lugar santíssimo. Não vou dar uma aula aqui de tabernáculo, mas só para você entender. Esta parte aqui, a tampa, olha só, né? Só para você entender lá. Lá ficavam as tábuas da lei, ficava o cajado que floresceu, ficava o maná, o cajado que floresceu, tudo aqui é a tipificação, né? Mas vamos aqui, ó. A tampa, ela representa justamente o lugar aonde a nossa vida, ela é justificada. Quando o sacerdote, aliás, sumo sacerdote, entrava no dia do perdão, era dia de Yom Kippur, quando ele entrava, e ele entrava com sangue. O que é sangue hoje? Oferta. Quando ele entrava com sangue para cobrir os pecados, ele vinha e no lugar santíssimo ele despejava essa tampa, em forma bem simples para você entender. A tampa da Arca da Aliança é de uma palavra caparote no hebraico. Essa palavra, ela vai trazer a palavra Kippur, o dia do perdão. Esta tampa aqui, esse pedaço entre os anjos, representa no mundo espiritual a tampa da misericórdia. Então, quando ele fala de graça, quando ele fala de misericórdia, ele está falando exatamente dessa parte da arca. Quando caía sangue, quando se colocava no propiciatório a oferta, aqui se enchia de uma luz poderosa que vinha do Senhor, e essa luz na tampa da misericórdia, preste atenção, vou fazer assim para você ver, na tampa da misericórdia, a tampa se iluminava, e em cima, preste atenção para você entender o que eu vou dizer. Quando a tampa de misericórdia veio sobre nós, em cima do templo, do lugar santíssimo, da onde estava o tabernáculo, se materializava uma coisa chamada nuvem do Senhor. Entenderam o que eu quis dizer? Entenderam a minha mensagem no WhatsApp? A tampa da misericórdia, vou repetir. Quando caía a oferta, caía o sangue e a resposta vinha do céu. Estou falando de uma forma bem simples para você entender. Aqui se realizava e se materializava para o povo a graça da expiação dos pecados do povo. E em cima do lugar santíssimo, junto com o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, a nuvem do Senhor se materializava sobre eles. A nuvem do Senhor está neste lugar. O que para não ficarmos, pega a espada para mim, para não ficarmos no Velho Testamento, ou na Velha Aliança, como algumas pessoas não gostam, o que é que isso representa hoje para nós, que entendemos o Yom Kippur e vivemos o Yom Kippur? O sangue que vinha sobre a tampa da misericórdia, uma vez por todas, foi colocado através da pessoa do Mashiach. E lá naquele madeiro, quando ele se entrega ao propósito, já vou usar isso aqui. Quando ele se entrega ao propósito, porque preste atenção, não adianta saber só o propósito, mas tem que saber o plano, o projeto
o modo, o caminho do propósito. Muitas pessoas dizem: mas eu tenho um propósito, mas elas não querem traçar o plano. Elas não querem seguir o plano. Eu tenho um propósito divino. Todos temos, por isso fomos constituídos como vida. Mas e o plano, e o propósito? O Mashiach nasceu com um propósito e ele cumpriu o plano dele. Ele obedeceu o plano, ele obedeceu o caminho, porque nós tínhamos que entender que para chegar até o santo lugar e a tampa da misericórdia cobrir uma multidão de pecados, o sumo sacerdote, aliás, tinham obrigações para chegar até lá, porque senão ele morria. E a tampa da misericórdia, o lugar de misericórdia, aonde a graça, a expiação do povo era materializado e era colocado graça sobre o pecado, esta pessoa se formaliza, se formata, como você quiser falar aí, não sei a melhor expressão, ela se materializa no verbo, que é o Messias, e o verbo no madeiro. Agora não tem mais a arca se perdeu, então ele assume a posição da tampa da misericórdia, e como ovelha muda, ele vai ao madeiro, e o que acontece? A nuvem, que antes se materializava sobre o povo, agora na pessoa do Messias, é uma espada que crava na terra todas as coisas. E o pecado que estava na terra, olha essa imagem, o pecado que estava na terra do povo, agora ele crava de uma vez por todas os pecados. Ele rasga céu e terra, há uma transformação metafísica no mundo, porque ele foi cravado. Quando o sangue de misericórdia do animal, quando o sangue caía na tampa para vir misericórdia, agora o sangue de unicamente cravou como uma espada que feriu a terra e rasgou os dois mundos. Traduzindo para hoje, a nuvem já está aqui. É porque o acesso, pegou? O acesso para chegar à tampa da misericórdia, na versão do tabernáculo, ou rasgar os dois mundos com a pessoa do Mashiach, está livre, aberto, disponível. E aí? O que você vai fazer? A nuvem está aqui. Você percebe isso? Isso é Yom Kippur. Misericórdia, graça, expiação. Mas o caminho de sair do lugar, do átrio, para o lugar santíssimo, hoje nós passamos pela pessoa do Messias. Mas para chegar ao Messias e para ir com ele, que é uma espada cravada entre os dois mundos, essa espada primeiro tem que endireitar Arão e o povo. Você já parou para pensar que Moisés, pegando a palavra do pastor, Moisés estava lá no monte, Josué estava no meio. O que ele pensou na cabeça dele? Moisés não desce. Será que vai descer? Será que eu volto para o acampamento? Ou espero? Ele me deu uma ordem. Quantos não voltariam no 20º dia? Afinal de contas, ninguém suporta, né? 20 dias no monte sem nada. Moisés nem desceu para me falar que está vivo. Mas não, ele ficou todo o tempo, porque entendia a tampa da misericórdia. E aí? Vou repetir, focando aqui o modelo do tabernáculo de Moisés. Quando o sacerdote vinha até essa tampa, até a arca, a tampa da misericórdia fluía. Eu vou mandar um texto para vocês, tá bom? De madrugada, a hora que der aí eu escrevo rapidinho, bem um resumo e mando para vocês. Aqui, essa tampa, fluía graça. E automaticamente do altar de incenso, do altar que estava a oferta, a nuvem vinha, dizendo: eu cheguei.
Ministério Evangelho de Poder. Uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética. Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de... De nós dizermos a esse corpo: você precisa ser abatido, e quem precisa reluzir, quem precisa brilhar, quem precisa ser exaltado é o Espírito que veio do Eterno. O Espírito do Eterno está em você. O Espírito do Eterno está em você. O sopro do Eterno, o Arua HaKodesh está em você. O Espírito do Eterno está em você. Porém, existe um corpo pecaminoso que você habita. Aleluia. Então nós precisamos viver no Espírito. Como esse louvor disse aí: eu quero nascer do teu Espírito, quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Só no Espírito a gente consegue fazer a vontade do Eterno. Só no Espírito. Às vezes você não entende a dimensão disso tudo, e o quão profundo e o quão potente é a vida no Espírito. Porque a vida no Espírito nos leva à santidade. A vida no Espírito nos leva a compreender aquilo que vem do Eterno. É por isso que nós nos arrependemos. Porque a palavra de Deus nos lava. E ela nos lava para que a gente comece a ver as coisas no Espírito. Ela nos lava desse pecado que tão lama, como é que eu posso dizer? É um lamaçal. O pecado é um lamaçal que nos prende. Estou querendo basear você, aquilo que o Espírito me disse. Deus me deu uma palavra e eu não tinha me aprofundado nessa palavra, porque eu não parei, não consegui parar. E eu parei aqui, em meia hora eu consegui receber aquilo que o Espírito estava querendo falar comigo. E eu falei: nossa, uau, que lindo isso, que tremendo. E eu quero compartilhar com vocês. Eu acredito que vocês leram o estudo que o apóstolo preparou. Diga. Acredito que todos leram sobre o Yom Kippur que o apóstolo mandou. Se você não leu, deveria ter lido, para você ter base. Antes de eu continuar, vou pedir para a pastora Lana vir aqui. Ela vai falar algo que o Senhor falou com ela. Daqui a pouco eu continuo. Amém? No início, quando nós estávamos intercedendo no clamor de intercessão, o Senhor abriu a minha visão. E estávamos num lugar branco. Eu comecei a adentrar num lugar branco que eu não sentia meus pés, eu não conseguia palpar. Sabe quando você entra numa sala branca, você não tem dimensão de onde você está? Pois era esse lugar. E de repente o apóstolo apareceu do meu lado e nós demos a mão e começamos a andar. De repente abre-se um portão, ele passa primeiro e eu passo após ele. E nós começamos a passar por um caminho longo, cheio de cristais e ouro. O caminho inteiro era de cristais e ouro. E ele passava por isso e chegava no fim, havia 2 anjos, havia um fogo e nesse fogo havia uma palavra da VAR sobre isso. E foi o que eu vi. Amém? Aleluia. Lá no estudo, onde o apóstolo colocou, depois ele deu a origem de onde veio o Yom Kippur. Yom Kippur vem daquele dia onde Moisés estava no Sinai. E aí, ele estava no Sinai e o povo estava ansioso para que Moisés descesse do monte. E aí o que acontece? O povo não aguenta esperar.
O povo não aguenta esperar e faz o quê? Faz o bezerro de ouro. E o que Deus fala para ele no monte? Deus fala para ele no monte assim: Moisés, eu vou matar esse povo. Moisés, eu vou matar esse povo, Moisés. E o que Moisés faz? Não, Deus, não mata não. O próprio Deus, o próprio Eterno estava dizendo: eu vou matar esse povo por causa do pecado deles. Esse povo, o próprio Deus falando: esse povo é teimoso, esse povo é ruim, esse povo é difícil, Moisés. O Deus falando isso para Moisés. E Moisés fala para ele: não, Deus, não mata. Lembra da promessa que tu fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. No dia do Yom Kippur, nós precisamos nos arrepender pelos pecados dos nossos antepassados. Os seus pais, seus avós, e assim vai. Você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão pelos seus antepassados, e se lembrar de que existe uma bênção sobre a sua família. E se você não conhece essa bênção, existe a bênção que nós estamos enxertados nela, a bênção de Abraão, Isaac e Jacó. Existe essa bênção sobre nós, a bênção do Deus de Israel. Então o dia do Yom Kippur, ele toma origem nesse dia, onde Moisés estava no Sinai, e ele desce e o povo está lá com o bezerro de ouro. E eu não quero focar nisso, só quero trazer essa base para você. Mas o dia do perdão, ele tem que ser um dia celebrado. Amém? O perdão tem que ser celebrado, e você vai entender por quê. Abre a sua Bíblia aí em Romanos, capítulo de número 6, e o versículo de número 17. Romanos 6, versículo 17. Antes de eu chegar na igreja, aqui no templo, o Senhor estava me dizendo: o salário do pecado, o salário do pecado. Estava isso no meu espírito, o salário do pecado. E aí eu fui meditar um pouco, e aí o Senhor me revelou aquilo que Ele queria falar conosco. Então, olha só o que diz a palavra do Eterno. Todo mundo achou? Quem não tem Bíblia pode acompanhar na tela. Eu vou ler na minha versão, se você puder prestar atenção nessa versão também, continuar seguindo aí. Vamos lá. Versículo 17 de Romanos 6 diz assim: pela graça de Deus, vocês que eram escravos do pecado, obedeceram de coração ao padrão de ensino que lhes foi transmitido, e depois de terem sido libertados do pecado, tornaram-se escravos. Como é que está aí? Servos. Escravos escravos do quê? Repita de novo: justiça. Então você é um escravo da... Pegou? Vamos continuar. Versículo 19. Estou usando uma linguagem popular, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia e a maldade, para a maldade assim apresentai agora os vossos membros para servirem o quê? Para o quê? Para a santificação. A minha versão está dizendo assim: como escravos da justiça, que conduz ao processo de tornar santo e separar para Deus. Então nós somos escravos do quê? Mas só quem é escravo porque obedece de coração, ok? Então vamos lá, 20. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Olha isso, gente. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês eram livres da justiça. E nós acabamos de ler que nós somos escravos da... Então a mensagem está aqui: nós somos escravos do pecado ou nós somos escravos da justiça? Sim, somos escravos da justiça. Então vamos continuar. Estou no 20, né? É 20? Onde eu parei aqui? 21? Não, está no 20.
Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Mas, aí é 21, verdade. Mas que benefício obtiveram das coisas que vocês se envergonham agora? O resultado final delas era a morte. Olha só o 22. Contudo, agora, libertados do pecado e escravizados para Deus, vocês recebem o quê? Vocês recebem, tendes o vosso fruto. A minha versão está dizendo, vocês recebem o benefício, que consiste em serem feitos santos, separados para Deus e com o resultado final, e por fim a vida. Você crê nisso? 23, olha, a versão que a gente sempre lê é, porque o salário do pecado é a morte. Vou ler na minha versão, você acompanha. O que as pessoas merecem com o pecado é a morte. O que eles receberam no Monte Sinai? No Monte Sinai, Moisés se coloca diante do povo e diz, Deus não mata o povo, mas quando Moisés desce e vê aquele povo fazendo aquilo, ele mesmo se ira, ele mesmo fala, quem está comigo vem até a mim. E aí só a tribo de Levi veio até ele, e ele disse, Moisés disse, pegue a espada e vai de cima a baixo e vai matando aqueles que não se arrependeram. Então qual que é o salário do pecado? É o quê? É a morte. Mas a vida eterna é o que se recebe como presente gratuito da parte de Deus. Pode passar. Não, volta. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas a vida eterna é um presente gratuito da parte de Deus em união com o Messias e Yeshua, nosso Senhor. Eu quero dizer sobre a graça e sobre a justiça, que é isso que está isso está sobre aqueles que são, quem falou aí? Escravos da justiça. Vamos lá. A graça e a justiça estão sobre os escravos da justiça. É profundo isso e você vai entender o quão profundo é. Nós éramos escravos do pecado. E o que nós merecíamos? A morte. É por isso que nós estamos aqui no dia do perdão. Para celebrar o perdão, para celebrar o sacrifício do nosso Mashiach no madeiro, na estaca de madeira. Aquele sacrifício foi o que o Eterno decidiu fazer em prol da minha vida, em prol da sua vida, porque a Bíblia vai dizer que o Eterno se cansou de holocaustos, ele se cansou de sacrifícios, e a Bíblia vai dizer também que ele preparou um corpo para o Messias, ele preparou um sacrifício, e ele pegou o cordeiro dele e ofereceu por nós para nos remir, para pagar a nossa dívida, para pagar o salário da morte. Ele imolou o filho dele naquela cruz para pagar o salário da morte, que era para vir para mim e para você. Era para nós estarmos mortos por causa do pecado do primeiro Adão, por causa do pecado dele, era para nós estarmos mortos. Mas Romanos 5 vai dizer que aquilo que atingiu o primeiro Adão, o segundo Adão, o nosso Yeshua, ele acabou. No segundo Adão existe uma abundância, e aí a Bíblia vai continuar dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas a graça que nós aprendemos na igreja evangélica é a graça que vem do latim, que significa sorte, fortuna e providência. A graça que a gente aprende na igreja evangélica, seja na igreja romana, na igreja grega, é que graça é sorte, é providência, é fortuna. Porém, a graça de Yeshua, aquilo que nós estamos vivendo hoje, ela é muito mais profunda.
A graça não é isso que você está ouvindo por aí, que fala, é o favor imerecido de Deus. A graça é muito mais profundo do que isso. A gente sempre fala, né, que graça é favor que nós não merecemos, que vem da parte de Deus, correto? Sim ou não? Está comigo aqui, igreja? Então vamos acordando. Acorde para você receber essa revelação do Senhor. A graça não é só um favor que Deus faz para nós que a gente não merece. A graça é um direito. A graça só se vive quem é escravo. É diferente. A graça não está sobre todos, a graça está sobre aqueles que são escravos da justiça. Porque escravo faz o que o seu senhor manda. Escravo faz o que o seu senhor deseja. E o Eterno é tão bom, e Yeshua é tão bom, que em João 15 ele vai dizer que o Eterno não nos chama mais de servo, mas nos chama de amigo. E tudo que a gente pede no nome dele, ele concede. É muito profundo isso, porque mesmo que nós nos fazemos escravos da justiça, nós somos chamados de amigos por ele, porque nós fazemos a sua vontade, ele nos ama. Então nós somos escravos de Cristo em amor. Nós somos escravos de Yeshua em amor. Mas olha, nós lemos aqui no versículo 17, o começo do versículo diz que pela graça de Deus, vocês que eram escravos do pecado, agora obedeceram de coração ao padrão do ensino que foi transmitido. Então pela graça, não favor imerecido, mas pela graça de Deus, que do hebraico é Shen, essa é a palavra no hebraico, olha só que profundo. A palavra graça no hebraico, ela significa o que protege a vida. Graça, Shen, significa o que protege a vida. Então, só tem proteção na vida quem? Quem é? Escravo da justiça, escravo da graça. E existe um outro segredo muito profundo. Shen, graça, o que protege a vida. Mas e justiça? Tsedek. Nós estamos sempre pedindo justiça, mas o que Deus quer falar conosco hoje é graça e justiça para aqueles que obedecem e estão imergidos no meu filho Yeshua. Aqueles que estão mergulhados na morte de Yeshua, que não vivem mais para si mesmo, esses têm Shen e Tsedek. Esses têm graça e justiça. Os que estão imergidos, os que estão mergulhados, os que não vivem mais para eles mesmos, os que estão mergulhados, não têm mais controle da própria vida, esses vivem graça e vivem justiça. Graça, o que protege a vida, e Tsedek, justiça. O que é justiça? É profundo mesmo. Justiça é direito reservado para o cidadão. Então, sintetiza tudo isso. Nós somos escravos de Cristo. Nós estamos imergidos no Mashiach. E Ele tem graça para nós, que estamos mortos nele, imergidos nele. Então Ele tem proteção para a nossa vida. E Ele também tem direito reservado, porque nós somos escravos da justiça. Ele tem direito reservado para nós, para o cidadão. Por isso que não são todos que vivem a justiça de Deus. Só vive justiça de Deus quem é cidadão, quem é filho, quem é legítimo. Quem é legítimo, irmão. Difícil, né? Só vive a justiça quem é legítimo. É verdade. Aonde que está dizendo isso na Bíblia? Mateus capítulo 6. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e essas coisas vos serão acrescentadas. Ele estava dizendo do quê? Vai lá em Mateus 6.
É Mateus 6? É Mateus 6. Abre aí, Mateus 6. Essa Bíblia é difícil de achar o versículo. Qual versículo que é? Acharam o versículo aí? Olha lá, 33. Ó, entretanto, vamos no 31. Portanto, não fiquem ansiosos perguntando: o que comeremos, o que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os pagãos colocam o coração em todas essas coisas. Seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Entretanto, busquem em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas também lhes serão dadas. Não se preocupem com o amanhã se preocupará consigo mesmo. Então, o que nós lemos no versículo 33 é: buscai o reino de Deus e a sua tzedek, a sua justiça. E a sua justiça é um direito reservado para o cidadão. É por isso que quando as pessoas pregam: busca o reino de Deus e a sua justiça, mas você só vai viver a justiça de Deus se você for um escravo da justiça, se você estiver imergido na justiça, se você estiver sem controle na justiça, porque a justiça é do Senhor, não é sua, porque a justiça vem dele. Quando você estiver sem controle da tua vida, no sentido de que nós dependemos de Deus, quando você estiver sem controle na justiça, porque a justiça é do Senhor, não é sua, porque a justiça vem dele. Quando você estiver sem controle da tua vida, no sentido de que nós dependemos de Deus, quando você estiver imergido nas águas profundas, morto para o pecado, não mais escravo do pecado, não mais escravo dos desejos da carne, não mais servindo a carne, mas você estiver santificado, apresentando o seu corpo como sacrifício santo a Deus, aí sim, a graça, que é o que protege a vida, e a justiça, que é o que te dá direito no reino, vai operar sobre você. Vai operar sobre você. Às vezes você não está vendo as coisas acontecendo na sua vida da forma sobrenatural do Mashiach. Você não vê provisão, você não vê a provisão disso daqui, ó. Comida, bebida e vestimenta. Às vezes você não vê essas provisões. Por quê? Porque você ainda não se tornou um cidadão celestial. Você ainda não se tornou um cidadão imergido no Yeshua, imergido na morte dele. Precisamos morrer, irmão, porque existe uma sentença de morte sobre nós. O pecado, ele é tão destruidor, que a única coisa que ele tem como pagamento é a morte. Você acha que não, mas o que é pecado? Tem muitas coisas que a gente não detecta como pecado, mas estamos pecando. O orgulho, às vezes nos iramos, às vezes somos rebeldes a um comando do Eterno, somos desobedientes às vezes, escolhemos os nossos próprios caminhos, e estamos pecando porque não estamos imergidos, estamos escravos do pecado. Como você define um escravo? O escravo faz aquilo que comanda ele. O que te comanda? O escravo faz aquilo que comanda ele. O que te comanda? O que você tem feito? Para onde você tem voltado? O que as suas mãos têm feito? Eu não consigo me libertar disso. Escravo. Eu não consigo me libertar desse tipo de atitude. Ainda é escravo. Mas você pode se dobrar aqui hoje. Eu sou escravo do ódio que eu não consigo perdoar. A minha vida é regida pelo ódio, porque me fizeram isso e eu não consigo perdoar. Eu não consigo me perdoar. E eu preciso me justificar. Não. Quem vai justificar você é o Yeshua, é nosso Yeshua quando você estiver morto.
Difícil morrer, né? Não é difícil morrer? Em Romanos 6 vai dizer que a gente apresentava o nosso corpo para o pecado. Nós apresentávamos as nossas mãos para o pecado, para as obras das trevas, as sujeiras. Todos nós aqui já fizemos coisas ruins. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes que não há um homem bom na terra que nunca peque, a não ser o nosso Machia, que foi santo, que nunca pecou. Mas o que você tem feito com as suas mãos? Yom Kippur, irmão. Você vem do lado de Moshe, você vem do lado de Moisés, você vem do lado daquele que tem as tábuas da lei na mão, ou você vai adorar o bezerro de ouro? Porque o povo estava clamando por um bezerro, eles estavam clamando por um Deus que guiasse eles, mas eles estavam esquecendo do mar que se abriu, eles estavam esquecendo do maná, eles estavam se esquecendo de que os cavaleiros do Egito foram submersos na água, eles estavam esquecendo do Jordão que abriu. O Jordão era mais para frente. Eles estavam se esquecendo da nuvem, eles estavam se esquecendo do fogo, eles estavam se esquecendo dos milagres do Eterno. E quando a gente murmura e se esquece daquilo que o Eterno pode prover para nós, nós estamos voltando para o tempo de escravidão pecaminosa. E o que nós acabamos de falar? Graça e justiça, proteção para a nossa vida e direito. Nós temos que entender que nós temos direito, irmão. Nós temos direito. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros em Yeshua. Aquilo que Yeshua conquistou no madeiro, aquilo que ele conquistou com o sacrifício, nós somos também co-herdeiros junto com ele. Mas antes nós precisamos ser cidadãos. Precisamos ter direito como cidadãos. Ei, eu quero afirmar isso aqui para vocês. Vocês só vão ver as coisas acontecerem, mudarem, quando vocês forem cidadãos. Quando vocês tiverem direito. Se você for aí num hospital público, você tem direito de ser atendido, não tem? Você tem direito de andar na rua livremente, você tem direito de trabalhar, você tem direito de ir e vir, você tem direito de cidadão aqui nessa cidade de Campinas, nesse país, você tem direito. Mas no reino dos céus, no reino celestial, você também tem direito. E o direito não vem porque você faz alguma coisa apenas, mas o direito vem porque você morre para o seu pecado. Então nós precisamos abandonar o nosso erro, abandonar o nosso pecado, abandonar. Meu irmão, às vezes você está olhando para mim e às vezes pode pensar, mas eu não faço muita coisa de errado, não faço mais nada de errado. Um dia na minha vida, na minha história, eu tive um grande choque de realidade, porque eu tinha uma pessoa como referência na minha vida desde a minha infância. Eu olhava para aquela pessoa e falava assim, nossa, como aquela pessoa é boa, como ela é boa, ela faz tudo bem, ela ajuda muita gente. Mas um dia, quando a luz entrou em mim, aquela pessoa se revelou. Eu olhava para ela e eu falava, não, mas ela era boa, mas ela peca nisso. Por quê? Porque eu não tinha a revelação do Machia. Nós precisamos olhar as coisas como elas precisam ser olhadas, irmãos. Senão nós nunca vamos viver o direito. É profundo demais isso, porque buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos estar no reino para buscar o direito de ser um cidadão. De andar e as coisas começarem a acontecer na nossa vida, porque nós clamamos e temos uma resposta do Eterno. E nós precisamos ver a proteção, a graça que nos protege agir na nossa vida. Mas precisa de obediência. Aleluia. Está entendendo? Vocês estão com cara de cansado, gente? Nem começou o Yom Kippur ainda, já estão cansados. Quero ver amanhã na hora que for entregar o jejum. Vocês estão no jejum de Neemias, né, gente, também. Vai falar, bispo. Abandonar o pecado vem junto com abandonar lugares
e pessoas. Porque aquele amigo próximo nos faz pecar. Mas a gente precisa nos separar daquilo que nos faz pecar. É uma vingança. A gente quer justiça, mas no fundo é vingança. É isso que ela está dizendo, se vocês não estão ouvindo aí. O que a gente dá, a gente recebe, não é? Só que, como ela disse, tem que ter uma separação daquilo que nos faz pecar. Todos nós rompemos com o pecado. Nós precisamos romper com aquilo que nos faz pecar. Seja qualquer coisa, irmão. Pensa aí o que te faz pecar. Às vezes você não está vendo que isso é pecado porque você não reconhece o erro naquilo que você está fazendo. Por isso que precisa vir luz sobre você. É por isso que você precisa fazer o que ela está fazendo. Você precisa sair dos lugares que você está indo e se consagrar, se separar um pouco para Deus. Porque só quando você faz isso, você consegue detectar o que está errado. Só quando você sai de cena um pouco, você consegue detectar o que está errado. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você tem buscado primeiro o reino de Deus? Pensa aí. Nos convites que o reino tem te feito, você tem buscado primeiro o reino? Tem? Pensa. Naquilo que o Eterno tem de mandamento, você tem buscado primeiro os mandamentos? Ou tem buscado primeiro a tua vontade? Saciar a tua vontade, saciar os teus desejos. O que você tem feito? Nós precisamos nos arrepender de toda essa sujeira. É como ela disse, justiça não é vingança, irmão. Justiça é você descansar em Deus, porque dele é a vingança. Justiça é você entender que quem te justifica é o Eterno, mas quem te justifica também é as suas ações, de que você reconhecer que você precisa buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus, e depois as outras coisas vão ser acrescentadas. Tem provisão para nós, irmãos. Tem milagre para nós. Mas, portanto, antes disso, antes do milagre, existe uma posição minha e sua. Nós precisamos celebrar o perdão. Você consegue celebrar o perdão que está sobre você? De verdade. Faz uma retrospectiva na sua vida, na sua história aí. Pensa um pouco, o que era para ter acontecido com você? E o que a gente tem ainda insistido? Que a gente tem sido cabeça dura. E por tão pouco a gente troca o Eterno. Por tão pouco a gente troca o Eterno. Moisés, como um anjo, estava naquele monte e o povo não aguentou ficar 40 dias sem Moisés. Povo dependente, que não tinha intimidade, não era cidadão, era escravo do pecado. Será que se a gente não vir aqui falar uma palavra, vocês vão ficar firmes? Vocês não podem depender de nós, vocês têm a vida de vocês. Vocês também têm que colocar lenha para queimar no sacrifício de vocês. Vocês também têm que oferecer oferta, têm que adorar o Senhor aonde vocês estiverem.
Porque Moisés não se move no tempo de vocês. Moisés está no monte com o Eterno. E às vezes você fica pensando: eu não quero que seja dessa forma. O apóstolo é muito duro. O apóstolo ele demora muito. O apóstolo não me atende. O apóstolo não me dá atenção. O apóstolo não me dá oi. O pastor só fala direto e reto, não conversa comigo no que eu quero conversar. Pastor é isso. A bispa também é muito direta, não conversa comigo. Irmão, o que você precisa? Você precisa de um divã? Sentar no psicólogo lá? Tem gente que... Gente, a gente faz isso. Lá paga R$500 a consulta. E aí às vezes... Não é mercenário isso, mas às vezes a gente pega capetaiada na salinha, ouve, pega todas as cargas, depois as pessoas vão e cospem no prato que come. Nos maldizem, nos blasfemam. Mas o que importa? A graça está nos protegendo. Mas irmãos, nós precisamos imitar Moisés. Uma coisa interessante é Josué. Moisés está descendo do monte. Josué estava intercedendo por ele também. Aonde Moisés está, o discípulo tem que estar ligado, querido. Você pode ver que Josué não se corrompe. Josué não pede o bezerro de ouro, ele não se corrompe. Aonde Moisés está, o discípulo tem que estar junto. Aonde está a revelação do Eterno, o discípulo também tem que estar na revelação do Eterno. Precisa estar. Mesmo se não entender. Por quê? Quem estava no cume do monte recebendo a revelação do Eterno não era Josué, era Moisés. Porém, Josué estava ali intercedendo por ele, estava ali próximo. Quem estava lá embaixo era Arão. Quem estava cuidando do povo era o sumo sacerdote, que era Arão, o irmão de Moisés. Porém, o povo estava tão com comichão, tão incomodado, tão, eufórico, que queriam fazer alguma coisa. Por quê? Porque não estavam no mesmo... Eram incrédulos, não estavam no mesmo... Ingratos, teimosos, não estavam no mesmo espírito que Moisés estava. Será que você consegue aguardar aquilo que o Eterno quer fazer? Ou você quer fazer as coisas do seu jeito? Nós precisamos ser igual a Josué, escravos da justiça, escravos do Eterno. Não importa, irmão, qual é a adversidade que nós estamos passando, nós precisamos estar obedientes. Não importa. Quando nós começamos a olhar para as coisas que são daqui de baixo, aquilo que é daqui de baixo começa a nos alimentar. E aí que está o problema. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte, sem comer, sem beber, sem usar o banheiro. 40 dias no monte, sem comer, sem beber, sem usar o banheiro. Ele estava como um anjo ali naquele monte, mas ele estava em conexão com o Eterno. Será que isso é só para Moisés? Não. Isso não é só para Moisés. Porém a palavra de Deus vai dizer que Moisés falava com Deus face a face. É muito profundo isso. Nós precisamos ser Josué. Nós precisamos ser como Josué, que está ali independente de qualquer coisa. Você acha que Josué estava comendo, bebendo? Eu acho que não, eu acho que ele estava ali no mesmo espírito, esperando pelo mestre, esperando pelo rabino dele, esperando pelo discipulador dele. É profundo, gente, é pesado isso, mas nós não somos qualquer lugar que fala besteira, não. Nós estamos dando um alimento sólido para vocês se tornarem Josué. Só que aí vê a primeira muralha lá e fala: essa muralha aí está muito grande. Vê a primeira dificuldade e já se dobra. Tem gente que precisa se arrepender disso. Tem gente que precisa lutar mais. Tem gente que precisa crer mais naquilo que sai desse altar.
Crê mais naquilo que estamos falando. Dá mais crédito. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. É tão fácil pecar, não é? O ódio, as coisas vêm na cabeça rapidinho. As setas vêm, mas você tem que saber o que é seta. Você tem que saber o que não é do eterno. Andai no Espírito e não vai cumprir. Se você anda no Espírito, você não vai agradar a carne. E se você anda no Espírito, você vai discernir o que é seta. Você vai discernir o que é do inferno, irmão. Se você anda no Espírito, você vai discernir o que é do inferno. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é fácil. Por isso que quando não tiver fácil, nós estamos aqui. Mas você também é Josué. Você também está vendo o monte pegar fogo. Você também está vendo o monte fumegar. Você também está vendo o monte como é que é? Relampear. Nossa, eu ia falar uma palavra violenta aqui, que ia sair uma língua estranha maravilhosa. Relampear, eu ia não. Relampegar, eu ia falar alguma coisa assim. Vocês entenderam, né? Como é que é, pastor? Relampear? Relampejar? Eu ia falar uma coisa repalangedão. Ia falar uma coisa dessa, ia enrolar tudo. Vocês estão vendo os mesmos sinais, queridos. Por que não creem? Por que muitos não creem? Tem gente aqui que está recebendo proteção de vida e está recebendo justificação. Por quê? Só justifica quem tem direito. Agora quem tem culpa não tem justificação. Quem não se deixa justificar vai ser julgado. Porém o Mashiach está aqui nessa noite conosco. O nosso Yeshua está nos justificando para aqueles que são escravos dele. Você é escravo dele? A voz do povo, né? É que o povo estava tão enchendo a paciência dele, para não falar outra coisa. O povo estava enchendo tanta paciência de Arão, que Arão falou assim: vocês querem pecar? Então traga os ouros aqui e vão fazer esse bezerro aí e vocês vão adorar. Estava enchendo tanto ele. Você sabe o que é isso? Vamos entregar essas pessoas para as suas próprias concupiscências, para os seus próprios pecados. Amém? Amém? Amém mesmo? O que você absorve disso então? Vamos viver no monte ou vamos viver no bezerro de ouro? Hein? Vamos nos arrepender? Vamos ter uma vida de arrependimento genuíno? De mudança de vida? Vamos? Então vamos. Aleluia. Vamos orar então, queridos? Aguenta aí. Vocês assistam depois. Amém. Quem aqui é filho de Deus? Mas pouco todos. Mas o pastor falou que vocês eram escravos. Vocês são filhos ou escravos? Está meio louco? Filho ou escravo? Vocês são filhos primeiro.
escravos por amor. Sabe o que é escravo? É aquele que fala assim: olha, eu não tenho mais a minha vontade, eu não tenho mais o meu querer, eu não quero mais o meu livre-arbítrio, o meu entendimento humano, eu quero o teu, eu entrego todo o meu ser, eu entrego tudo que eu sou, o que eu penso um dia ser, não vale mais, é o que tu pensas, o teu propósito, o teu querer para a minha vida. Entende a diferença? Nós somos filhos, mas ser escravo é um pouco mais. Eu me dou tudo, Pai. Como teu filho, eu posso ter a minha vontade. Eu sou filho do rei, eu tenho direitos, mas eu vivo a vontade dele. O querer dele é se render totalmente. O apóstolo falou aqui de oferta de sangue. Muita gente fala oferta de sangue, oferta de sangue. O que vocês acham que acontecia no dia de Yom Kippur? No dia da expiação? Eram animais que eram mortos para pagar o pecado, para o dia do perdão, para mover o coração de Deus. Um animal tem custo, tem preço. E muitas vezes tinha ali famílias que não tinham uma posse, eles levavam ali rolinhas, levavam outras coisas, era um bode, o carneiro. Tudo tem um preço. E o templo, 70 depois de Cristo, não existia mais o templo, ele foi destruído. Não tinha mais sacrifício em Israel, porque o Senhor falou que o sacrifício era para ser no templo ou durante o tabernáculo, no tabernáculo de Moisés. Tinha o sacrifício. Primeiro o sacerdote, depois eles faziam pelo povo, pelos mártires. Nós somos filhos, mas por opção, por amor maior, de renúncia de tudo, somos escravos. Escravo da justiça, escravo do amor, rendição total ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Senhor dos Exércitos, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem a palavra criativa. Haja luz, haja separação das águas e da terra seca. É aquele que falou o seguinte: filho, eles não estão entendendo ainda, desce lá, faz uma propiciação, faz uma entrega, faz um Yom Kippur perfeito, faz para eles. Vamos ver se eles se rendem agora a mim, se eles entendem a minha justiça, entendem o que é ser servo, o que é ser escravo de Cristo. Paulo matava, perseguia os judeus, mas ele disse: agora eu sou escravo de Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Yeshua, estou falando Cristo para entendimento, é a diferença, é a entrega de tudo. E no dia do perdão, no dia de Yom Kippur, é um dia de examinação, de você examinar a tua vida desse ano, ou em toda a história da tua vida, o que precisa ser perdoado, o que precisa ser entregue. Mas a maior entrega é aquilo que o pastor falou, é ser escravo, é rendição total, é entrega total diante do altar. Eu não vivo mais, é o Senhor que vive em mim. Não seja feita mais a minha vontade, está lá no Pai Nosso, mas a tua vontade seja feita aqui na terra, seja feita na minha vida, na tua vida, irmão. É uma mudança, é entrega total. Sabe que é você olhar para um ser humano e ter compaixão, é você ter sede de justiça e fazer justiça. Quando você recebe da justiça dele, você vive justiça, você faz justiça. Isso é ser escravo, é cumprir a vontade dele, é colocar a vontade dele em prática. Eu não consigo mentir, porque eu me rendi ao Pai da verdade, ao Deus das luzes. Nele não tem sombra de variação, é tudo perfeito. Eu sei que eu vou errar, mas eu me volto, eu me conserto, porque muitas vezes o escravo
vai lá e faz. Às vezes você faz de algum jeito errado. Mas Pai, perdoa, me perdoa. Eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. Eu tenho que ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Eu tenho que viver a perfeição. Deus é excelência. Deus não faz nada errado. Deus faz tudo perfeito, nós não. Nós temos um controle de qualidade que às vezes é falho. De 10 coisas que nós vamos fazer pensando que vamos fazer perfeita, alguns fazem 9, outros 7, 5. Qual o seu índice de sua ISO 9000 da sua vida? Que qualidade você está entregando da tua vida para o Senhor, para Adonai? Você hoje começou na viração do dia, um tempo novo na tua vida. Que exame você fez de toda a tua vida, de toda a tua história, de todos os teus dias? Você vive a justiça, você é a justiça, porque muitas vezes nós queremos a justiça de Deus, mas nós não vivemos a justiça de Deus para com o nosso próximo, para com a nossa igreja, para com o nosso líder. Será que nós honramos o nosso líder, como Josué honrou a Moisés? Será que nós honramos Jonathan como Davi honrou, quando recolheu ali, Mefibosete, às vezes eu troco o nome do filho lá de Jonathan, ele cuidou. Isso é amor, é justiça. Ele sentava à mesa com o rei. Como está a nossa vida? Que justiça nós temos feito? Que justiça nós temos vivido? Será que nós somos escravos de Cristo em todas as nossas ações? Será que nós nos rendemos totalmente? Deus, não vivo mais eu, mas é o Senhor que vive em mim. Eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais expectativa humana, eu não tenho mais expectativa de nada. Tudo que eu preciso ter, o que eu quero ter, tem que ser no teu propósito, na tua direção, no teu cuidado. Se eu quero riquezas, ela tem que ter um propósito, não é simplesmente por um afago meu, eu quero ser rico. Ela tem que ter um propósito, a tua riqueza. Qual o propósito da tua riqueza? Um dia um homem que era rico, mas ele viveu uma justiça de Deus, por amor a judeus. Tem um filme, agora está me faltando o nome, aquele que ele salva um monte de judeus, que ele vende tudo, que ele chora quando ele se humilha, que ele tira o anel dele, era a última coisa, ele faliu. A lista de Schindler. Ele faliu por amor à vida humana. E Israel honra Schindler como alguém que se deu como escravo, não entendendo ainda muitas coisas, mas deu por escravo, por amor a um povo que estava indo para a câmara de gás, estava indo as crianças para serem mutiladas ali por Mengele, para fazer experiências loucas, mutilando crianças. Eles estavam ali pele e osso, mas alguém olhou por eles, fez justiça. Que justiça você fez nesses 10 dias que se passaram até chegar hoje? Porque nós já estamos em Yom Kippur, na viração, já aconteceu em Israel. Que justiça você fez? Você analisou a tua vida? Que ponto você se corrigiu? Aonde você liberou perdão? Aonde você cresceu como um ser humano, amando mais o teu próximo, olhando com mais carinho para o teu filho, para o teu neto? Aonde você, aquele pai que te humilhou, aquela mãe que te abandonou, que talvez você nem conheça, mas tinha um rancor aqui? Isso é justiça, viver o amor de Cristo. Ele foi abandonado na cruz, abandonado. Talvez uma mãe sem cabelos demonstre o amor por uma filha,
Filhos, é muito bom ser filho, é muito bom ter acesso ao Pai a qualquer momento. Mas para ser servo, para ser escravo, é para poucos, porque precisa rendição total. O teu querer não vale mais nada, tem que ser o querer dele, a vida dele agindo em mim, Arua Hakodesh me controlando, me dirigindo plenamente. Eu tenho que entender os códigos, eu tenho que entender o portal que está aberto para minha rendição, para minha entrega, para minha humilhação. Expiação, remir é pagar. Talvez você não tenha o que pagar, talvez você não tenha oferta, não tenha sangue, mas você tem vida. É isso que Deus quer. A tua vida, a tua vida. Tenho certeza que essa mãe que está ali, a Isabel, ela trocaria de lugar com a filha dela agora. Ela trocaria agora. Cristo, ele subiu por amor ao Pai, primeiro, porque antes ele falou: se possível, passa de mim esse cálice. Deus não falou nada, ele foi, mas até o fim, ele exercitou amor e justiça para aquele ladrão que merecia a cruz, não ele, que corrigiu aquele que quis humilhar, porque o diabo também estava ali na cruz, em forma de humilhação, em forma de vergonha. Se tu és o Filho de Deus, salva-te e a nós também. Mas aquele outro, ali estou dizendo que começa a justiça. A justiça pode começar durante uma cruz do madeiro, ela pode começar diante de situações difíceis, mas ela começa a ele. Nós merecemos a cruz, ele não. Deus viu justiça naquelas palavras. Que palavras de justiça, querido, você colocou hoje. Hoje eu tive um dia terrível na minha saúde. Eu tive um dia terrível na minha saúde já há alguns dias. Minha esposa falando para que eu vá no médico, mas eu estou entendendo os 10 dias terríveis, os 10 dias de temor, para um exame da minha consciência. O inimigo queria me arrebatar para o passado, para que eu caísse. Não, mas eu sou escravo, eu me rendi, eu me tornei, eu deixei de ser criatura para ser filho, e por amor, eu sou servo, eu me rendo. Controla, faz de mim o que tu queres. Mesmo que eu errar, Pai, me corrija. Muitas vezes a correção de alguns filhos aqui, alguns reclamam. O açoite, muitas vezes, amor, filhos, é por amor, não é para deixar você morrer. E o que o pastor falou aqui é profundo. Analise se você é só filho ou se você é um servo, é um escravo. Escravo por rendição, escravo sim por se dar. Não é um escravo. Deus não chegou assim: você vai ser escravo, meu. Não, não é esse escravo. É escravo de amor. Eu te amo tanto porque eu quero que o que você quiser fazer comigo, você faça, porque o meu amor é tanto, meu amor é tanto, meu amor é tanto, é tremendo. Faz de mim o que você quiser, Deus. Será que você é capaz de fazer isso? Faz de mim o que você quiser, Deus, em todo tempo. No trânsito, quando te fecharem, no trânsito do patrão, quando te humilhar. Às vezes acontece isso. Às vezes num momento que a tua esposa pode levantar a voz para você, que não seja sempre, mas no momento que ela está aflita, ela se perdeu. Sobre tua vida hoje e para todo sempre. Seja um dos nossos patrocinadores e lance sua semente, tua oferta e teu dízimo nesta terra. Nós somos um ministério que estamos edificando muitas vidas e assim
Contribui com as suas ofertas, com seus dízimos, e se o teu coração é liberal para isso, semeie para que os nossos trabalhos não parem. Envie sua semente para Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39310-1. Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39310-1. E para outros tipos de oferta, entre em contato conosco via e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. contato@miqueiascas13.com.br ou 19 99505 9135 é o nosso WhatsApp, ou pelas redes sociais. É só você digitar Evangelho de Poder e nos encontre lá. Que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias, te abençoe e que o Espírito do Eterno Deus de Israel te guie todos os dias. Shalom de Cristo para você.